Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. O Senhor é bom. Se você crê, diga amém. Maravilha. Eu quero louvar a Jesus por hoje estar aqui com vocês. Deus abençoe os pastores desta casa. O pastor estava me lembrando ali, já tem quase uns 4 anos, né? Que você veio aqui. Ou pastor? Bastante tempo, né? E eu estou muito agradecida por poder retornar hoje e ser mais uma vez muito bem recebida por todos daqui desta igreja. Então, meus agradecimentos aqui a vocês pelo convite. Peço perdão pelo imprevisto, tá? Houve um pequeno erro. Meu esposo já está tentando corrigir isso. Então, me desculpe. Tá? A gente chegou aqui meio que em cima da hora, devido a uma pequena intercorrência. Mas eu estou grata ao Senhor, porque independente de qualquer coisa, eu cheguei. Né? E antes de mim, o Senhor já estava aqui. Diga amém por isso. Eu saí na pressa, então eu peguei só meu tablet. Me perdoe em nome de Jesus, que eu não prego sem minha Bíblia, mas eu, como já estava no carro, eu vim direto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Vamos fazer uma exposição bem objetiva de um texto, porque eu já estive aqui uma vez e eu sei o quanto esta igreja preza pelo culto no horário. Então eu vou ser objetiva, vou cumprir... Vou pedir só a atenção de vocês alguns minutos. Se vocês puderem me conceder em nome de Jesus, alguns poucos minutos, só para eu fazer a leitura, a exposição do texto, aplicar algo positivo na sua vida e logo mais entregar a minha oportunidade. Posso contar com vocês? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos 1, 2, 3 e 4, depois o 10. E está escrito assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por intermédio dele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela, esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim comunicou ou falou a menina que é da terra de Israel. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse ou falou a menina que é da terra de Israel. Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e tu ficarás limpo. Você diz glória a Deus? Pode tomar o seu assento em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e olhe para cá, por favor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me ouço muito bem aqui, o retorno para mim está perfeito. Para a igreja, todos me ouvem bem? Maravilha, glória a Deus. Olhem para cá, por favor, e me prestem a atenção de vocês. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, embora ele seja conhecido e citado por tantos, ele narra a história de 2 personagens do Antigo Testamento épicos, 2 personagens épicos. O primeiro deles, a ter o nome registrado na narrativa, é Naamã, chefe do exército do rei da Síria. E o segundo deles é Eliseu, o profeta de Deus escolhido para suceder profeticamente Elias. Nós conhecemos ambos os personagens, mas na grande maioria das vezes, digo que quase sempre, passamos desatentos, desligados ou até desapercebidos da história de uma menina, que mesmo sem ter o nome registrado na narrativa, ela foi, dentro daquele tempo, um instrumento de salvação que alcançou Naamã. Falamos dos feitos dele com base nas informações do que a Bíblia diz, que por intermédio dele Deus dera vitória à Síria, e também do ministério, do ofício profético de Eliseu, desde o seu início, o início do seu chamado, como o Senhor usou poderosamente. Mas, repetindo pela segunda vez, quase sempre, nós passamos desatentos, isso é fato, e desapercebidos da história desta menina. Bom, menina aqui no texto, a expressão menina fala-nos sobre tenra idade. Tenra idade denota para nós, obviamente, que ela era muito nova. Essa menina, como bem diz o termo, deveria ter entre os seus 8, 10 anos, no máximo estourando os 12 anos de idade.
Inicialmente nós podemos ler superficialmente na narrativa e interpretar que ela tinha motivo de estar aflita, angustiada, entristecida. Afinal, esta menina foi capturada no período de guerra, levada obviamente à força para uma terra estranha, tirada do seio de sua família, do meio dos seus amigos e obrigada, forçada a servir um povo pagão dentro de uma casa pagã, sem direito a salário, descanso ou benefício algum, muito mal, em troca de um prato de comida. Você pode me olhar agora, ouvir esta narrativa com base no que eu estou lhe dizendo e ficar muito provavelmente comovido com a história dela. Que pena, tão nova, entre os seus 10 ou 12 anos, tão nova, tão pequena, e já passando por uma situação tão adversa. Só que eu vim destacar uma primeira observação, que independente dos percalços da vida, das intempéries que aquela menina enfrentou, ela foi uma grande sobrevivente na guerra. Aquela menina foi uma sobrevivente na guerra. Ela foi exposta, experimentada e treinada no vale da sombra da morte, mas sobreviveu. E se isso aconteceu, implica dizer que primeiro Deus a encontrou antes da espada. Porque na escola de Deus, às vezes, Ele não livra só da, Ele também livra na. José foi livrado no Egito, vocês conhecem a história. Daniel foi livrado na cova, vocês também conhecem a história. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias foram livrados na fornalha. Porque Deus sabe que tempos difíceis geram os homens fortes, e os homens fortes queriam tempos fáceis, mas infelizmente os tempos fáceis geram homens fracos. Vamos lá, observemos um cenário de guerra descrito, relatado e mencionado pelo apóstolo Paulo, o mesmo servo do Senhor, apóstolo de Cristo Jesus, no Novo Testamento, escreveu um capítulo antes de registrar a grande visão poderosa e depois o espinho na carne e o consolo do Senhor. Capítulo 11, versículos 25, 26 e 27, Paulo, descrevendo um cenário de guerra, num tempo difícil, disse as seguintes palavras: 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, uma noite, um dia eu passei no abismo, em trabalhos de fadiga, com fome, com sede, em jejum muitas vezes, com frio e também na nudez. Só que o mesmo Paulo um dia também declarou: quando eu era um menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, quando atingi a idade da maturidade, eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Spurgeon disse uma verdade transcendental: muitos homens devem a grandeza de suas histórias às muitas guerras que precisaram enfrentar na vida, porque aquilo que nos impede de avançar hoje dará um poderoso peso de testemunho e sobrevivência à nossa história amanhã. E eu falo disso aqui, e é inevitável não citar como exemplo adicional a história da igreja. A mesma igreja, a igreja anunciada pelo Senhor lá em Cesaré de Filipe, em Mateus 16. Vocês lembram? A mesma que foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário, em João 19. Vocês lembram também aquela que foi inaugurada no Pentecostes, no capítulo 2? Vamos aos números históricos, fatos que não podem ser desmentidos. Nero incendiou Roma e acusou os cristãos de terem provocado o incêndio, oficializando então a primeira perseguição do império contra a igreja. Naquele tempo ela era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu, cresceu. Trajano continuou matando muitos irmãos quando eles eram denunciados. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu, cresceu. Antônio deu seguimento fazendo muitos mártires. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. É o que dizem por aí, é vero? O sangue dos mártires de fato é a semente dos cristãos de hoje. Verdade, em mais de 300 anos de implantação pacífica do cristianismo, o Império Romano gritou aos 4 cantos naquele tempo que ia paralisar a igreja, mas foi no período de perseguição que ela desfrutou do maior crescimento da história. Então eu vim dizer esta noite à Assembleia de Deus do Lins, que reunida está nessa campanha de quinta-feira, que perseguições, prisões e guerras não matam.
fazem viver, crescer e amadurecer. Amanda, quem é que nos assegura desta verdade? A Bíblia que tu carrega embaixo do braço, na bolsa que está aberta no teu colo aí agora. A mesma escrita está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós somos sobreviventes. Eu não sei você, mas eu levanto as minhas mãos esta noite e bendigo ao amado da minha alma, porque num tempo onde a guerra aconteceu e a espada acertou muitos, eu estou de pé. Tem mais alguém comigo como igreja? Então me ajuda a pregar para alguém, porque hoje é quinta-feira. Fala para essa pessoa: não toca, não aperta a mão, não toca, não faz nada, mas diga para ela: sorria, porque você está viva. Fala para ela: não fica com pena de mim, eu estou na guerra, mas estou viva. Eu estou na guerra, mas sou sobrevivente. Eu estou na guerra, mas estou respirando. Eu estou na guerra, mas estou caminhando. Eu estou na guerra, mas eu estou de pé. É sobrevivente. Não dá na. Respeita que o nível é altíssimo. Sobrevivente na guerra. Sobrevivente na guerra, no cenário do caos. Pega a menina, leva ela para a Síria. Alguém disse: escrava será. Levou uma menina, sobrevivente, tá? Já era um grande motivo para celebrar. Independente do que viria depois, escrava, problema nenhum, estou viva. Levada para a Síria. Tua responsabilidade, menina, será servir a minha esposa, disse Naamã. A menina chegou lá e passou a servir a esposa de Naamã, de fato. Olha só que interessante. Olhamos para o texto e podemos entender que aquela menina acostumou-se, porque o versículo de número 1 diz que Naamã, ele era um homem valoroso, porém era da porta de casa para fora, ele era muito superestimado pelos seus queridos amigos, irmãos e compatriotas. Portador de muitas condecorações, celebrado pelas suas muitas vitórias. Todo lugar que ele chegava, ele vencia. Inclusive, venceu Israel, porque o Senhor assim havia permitido ele, como chefe de frente da batalha da Síria. Da porta de casa para fora, acostumou-se aquela menina ver Naamã ser celebrado, levantado, homenageado. Da porta de casa para dentro, angustiar-se muito provavelmente por saber que era portador de uma doença incurável. Não tinha o que fazer, estava leproso, apodrecendo. A cada tempo que passava, minutos, horas, semanas, meses, anos, piorava a situação de Naamã. Ela observando dentro daquele cenário, na casa, servindo a esposa, o quanto Naamã era respeitado da porta da casa para fora, poderia nutrir ela raízes de amargura, ocupando pela desgraça do futuro que estava vivendo. Sim ou não? Eu quero que Naamã morra. Olha o tanto que ele me lesionou. Olha o quanto ele me prejudicou. Ele me tirou da minha terra, rapaz. Meu direito de prestar culto e adoração ao meu Deus na minha nação não posso. Prestar a minha fé, professar lá, como eu fazia lá, aqui não dá. Eu tenho que servir a esposa do camarada todo dia. Ver ela prestar adorações e devoções a esse Deus dela. Eu quero que ele morra. Eu desejo que ele apodreça nessa doença. A menina poderia ter feito isso, mas ela não fez. O que é engraçado e é lindo, o nível de maturidade extraordinário, porque ela dentro daquele ambiente hostil, poderia ter nutrido sim raízes de amargura, mas ela decidiu ser líder das próprias emoções. E eu quero que você entenda que ser líder das emoções significa dominar as dores e não ser dominado por elas. Vou repetir, ser líder das emoções significa dominar as dores e não ser dominado por elas. Vou falar outra coisa para que você entenda, porque independente do que aconteceu com ela, ela manteve-se firme. Ela manteve-se.
Abriu a boca e lançou uma semente no campo da dor, porque entendeu que aquilo que não foi feito a ela não tirava de Deus o poder de fazer na vida do Naamã. Porque ser líder das emoções não significa sair do caos. Significa não sair de si no cenário do caos. O ambiente não fez a menina, mas a menina dominou o ambiente com a mente sarada. Eu digo que a pior prisão não é que prende o corpo, é que prende a mente. Porque mesmo que o corpo de uma pessoa se encontre livre, se a mente dela estiver cativa, ela não sairá do lugar. Spurgeon disse uma vez uma verdade clássica que eu anotei para não esquecer: retribuir o mal para alguém que te fez o bem é agir como Satanás. Retribuir o mal por mal é agir como os animais. Retribuir o bem por bem é agir como os homens. Mas retribuir o bem àqueles que nos fizeram mal é agir como o verdadeiro filho de Deus. Ironia desta história, perceber que uma menina cativa libertou um homem livre. Olha para mim, ela lançou uma semente no campo da dor, porque não permitiu que todo o processo vivido alterasse a essência do seu recado. Desculpe-me, mas eu preciso falar isso aqui para você. Algo que eu ouvi, que você já deve ter ouvido, só vou ponderar aqui. Você não nasceu santo e santa de Deus para ser escravo da sua dor, ok? Mas para ser servo de uma missão maior que Deus te confiou. Deus não te sentou nesse banco agora para passar a mão na tua cabeça e acalentar enquanto você chora por algo que te fizeram. Deus está gritando na tua face hoje: eu não te fiz para ser escravo da dor daquilo que te causaram. Eu não te fiz para ser escravo da tua dor, mas servo de uma missão que hoje eu te dou. Não permita então que o teu processo altere a essência do teu recado. Não permita que o teu processo altere a essência da tua mensagem. Abre a tua boca e libera. Você está olhando para mim indignada agora, dizendo: isso é um absurdo. Eu sei o tamanho da dor que me causaram. Amanda foi meu pai, foi minha mãe, foi meu marido, foi minha esposa. Não importa. Vem aqui, pelo amor de Deus, e deixa eu te explicar. Perdão não é sentimento, então não espere sentir para liberar. Perdão é decisão, e é decisão de gente salva. É decisão de gente salva. É decisão de gente salva. É inteligente, entendeu? Nós não perdoamos porque sentimos somos bons ou legais. Perdoamos porque somos salvos. Somos inteligentes e queremos também ser perdoados. Perdoamos porque compreendemos a luz da Bíblia, como disse o escritor aos Hebreus, que não dá para nutrir raízes de amargura dentro de nós, porque com isso nós inibimos o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. Então você hoje não dá para terceirizar o seu perdão. Fulano tem que perdoar, não. É você que tem nas mãos a chave que abre a porta e deixa sair. Você pode repetir a frase que eu disse agora anteriormente para um amigo? Não permita teu processo alterar sua mensagem, teu recado. Amando, o exemplo da menina não me cabe. Se o exemplo da menina não te cabe, que pelo menos o exemplo do Cristo que salvou tua vida sirva para alguma coisa. Vamos aprender com Jesus, porque é inevitável falar disso, não citar o Cristo. Vamos aprender com Cristo. Ele sentiu fome. Mas em João 6, 47, 48, ele pregou que é o pão da vida. Ele sentiu sede, mas em João 4, 13 e 14 pregou que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Oh, que legal. Ele se cansou, mas pregou em Mateus 12, 28 que eu descanso. Vinde a mim, vocês cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chorou. Olha, quando chegou lá em Betânia, Lázaro sepultado há 4 dias, Marta e Maria desoladas, a multidão ali aflita, ele chorou. Mas em Apocalipse 21 está escrito que ele enxugará dos nossos olhos, aleluia, todas as lágrimas. Você acabou de me ouvir dizer que o pão sentiu fome, a água sentiu sede,
O descanso ficou cansado, o consolo ficou inconsolável, mas a mensagem permaneceu intacta. Então eu posso te entregar um recado aqui, sintetizando tudo que eu disse até agora. Abre a tua boca, pregue, comunique, anuncie, declare aquilo que o teu Senhor tem o poder de fazer, mesmo se Ele ainda não tiver feito em você. Tornaria ela mais amarga? Logicamente sim. Ela permitiu? Não. Aí abriu a boca no ambiente da dor, lançou a semente. Que semente? Ó no ar. Ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta, ele conheceria o profeta lá e receberia a cura, lá em Samaria. Ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta. Ela estava servindo a ex. Quem a menina servia? Então, para o recado chegar em Naamã, ela precisaria comunicar a ex. Ah, se o meu Senhor, o que ela estava dizendo nas entrelinhas era: senhora, avisa teu marido que eu conheço alguém que conhece alguém que tem a solução para esse problema chamado lepra aí. Só que eu quero chamar a tua atenção para uma observação. Versículo de número 2, está escrito que numa das campanhas militares eles trouxeram uma menina cativa. Uma menina cativa, artigo indefinido não identificado. Uma como tantas outras. Versículo de número 4, assim comunicou a menina, assim falou a menina. Agora que já tem na mão o recado da esposa, com as palavras da menina, dizendo ao rei, assim disse a, artigo definido, especifica, não é qualquer uma, é a menina. É tipo, tem tantas pregadoras, mas Amanda, a pregadora. Tantas Amandas, Amanda, a pregadora. Pegou? Tem que especificar, especifica. Assim disse a menina, não é qualquer uma, rei, é a menina. Me pergunto hoje, e quero te fazer pensar também, que tipo de posicionamento teve a manceba dentro da casa, para ter deixado de ser mais uma, para ser a única? Que tipo de posicionamento teve aquela menina? Eu quero que você entenda que para que o recado dessa menina fosse credibilizado ou fosse considerado, ela deveria ter conquistado no mínimo a família da casa, especificamente Naamã, correto? Mas por que ela foi credibilizada? Porque as palavras dela combinavam com as obras dela. A menina não apenas convivia, mas dominava o ambiente. Dominava o ambiente. Eu quero que você entenda uma verdade simples, eu anotei para não esquecer. Ela não apenas deu um recado, mas a vida dela respaldava a mensagem que ela carregava. Rapaz, se hoje você for procurar saber, debaixo do tapete, não congrega, não ceia, não oferta, não dizima. Vamos deixar isso é pano para manga para outro dia. Mas a menina era respaldada. Ela não só falava, mas tinha atitude. A mensagem dela era credibilizada por causa do respaldo da conduta. Não é qualquer menina, é a menina. A menina do exemplo é. A menina serva do Deus Altíssimo é. Essa menina. Olha para mim aqui, por favor. Preste-me a sua atenção, por gentileza. A menina é respaldada pelo recado. Naamã recebe, credibiliza e vai diante do rei. Assim disse a menina, o rei, logicamente. Naamã não era qualquer camarada, mas um camarada super respeitado, super estimado pelo rei. Vou te dar uma carta, você vai até Samaria, lá no Reino Norte, você vai entregar na mão do rei e você vai dizer a ele que ele tem a responsabilidade de fazer o resto. Pegou a carta, escrita direitinha, decretada, assinada com o selo real, foi. Chegou lá, Israel, capital, Samaria.
entregou nas mãos do rei. O rei abriu a carta, leu, ficou desesperado, angustiado, aflito, rasgou as vestes em sinal de humilhação, pensando: eu sou Deus acaso para dar vida, ou tirar a vida de alguém, ou fazer alguém ser curado de uma enfermidade como esta? Aí a Bíblia diz que neste ínterim, o profeta Eliseu ficou sabendo do desespero do rei e pediu para ele não ficar angustiado. Qual foi o recado do profeta? Não rasgue tuas vestes, mas mande-o vir até mim, tanto tu quanto ele saberás que há um profeta em Israel. Nisso a menina já tinha lançado a semente, já estava no coração de Naamã. Dali para frente Deus iria se responsabilizar de trabalhar, correto? Olha para mim, correto? Chegou lá em Samaria e o profeta deu o recado. Naamã esperou o quê? Ser recebido por quem? Se você ler a Bíblia, tu perceberá que antes de chegar lá em Samaria, ele havia preparado carros, carruagens e cavalos, ciclos de ouro, ciclos de prata e 10 tapeçarias da melhor qualidade. É porque Naamã era um camarada que estava acostumado a impressionar no ambiente que chegava. Então ele pensou: mais uma vez eu vou lá, vou impressionar e vou sair de lá com a resposta ou a solução para o meu problema. Mas um profeta, nos dando a entender que muito provavelmente ele já tinha contato com outros. Já teve? Não sei. Fica aí um caso a se pensar. Aí o profeta manda ele vir até mim, tanto tu quanto ele saberá que é um profeta em Israel. Ele pensou: é agora, eu vou me encontrar com um profeta. Aí viajou, fez a viagem tudo bonitinho, tudo preparado. Só que a Bíblia diz que na frente da casa do profeta, quem saiu? Foi o servo. O mensageiro saiu. Não vai ter muito diálogo, não vai ter muita conversa. Ele pediu para o senhor descer no Jordão 7 vezes. Tchau. Se é para acabar com o orgulho de qualquer pessoa. Um camarada que está acostumado a impressionar com carros, carruagens e cavalos. Você é respeitadíssimo. Você acha que Deus se acha bonito ou se espanta com a quantidade de dinheiro que você tem na conta, com o número de seguidores que você tem no seu Instagram, com o respeito que você tem no seu trabalho, com a patente mais alta e assina? Não. Deus não se impressiona com o teu dinheiro, nem é comprada pelos teus méritos. Não pensa isso não. Aí Naamã pensou: agora eu vou ser recebido pelo profeta. Tanto é, a Bíblia diz que quando o mensageiro saiu de casa e entregou o recado do profeta: desce no Jordão 7 vezes, ele disse: isso é um absurdo. Que palhaçada é essa? Eu achei que ele fosse sair de casa, me receber os meus presentes, colocar a mão sobre a parte afetada da lepra, orar ao seu Deus. Já estava tudo no script. Eu seria curado e retornaria para minha casa. Olha para mim aqui. Você acha que Deus é gênio da lâmpada mágica para sair quando você dá uma esfregadinha? Para realizar o seu desejo? Faz assim para alguém. Você tem que descer, Naamã. Você tem que descer. Olha para mim aqui. O que me indigna é saber que ele mandou mergulhar. É só uma parte do corpo que está afetada da lepra. E você acha que funciona com Deus vida pela metade? Você pensa mesmo que é só chegar aqui, molhar o pé e ir embora? Não. Aqui não dá para ser meio santo, meio crente, meio limpo, meio ungido, meio salvo, meio servo. Aqui não funciona isso não, irmão. É tudo ou nada. Ou você mergulha inteiramente, ou você volta para casa leproso do mesmo jeito. Você acha que Deus vai se adequar ao seu jeito? Você que tem que se adequar ao jeito de Deus. Olha para mim aqui. Mergulha. Jordão 7 vezes. Já tem algo aqui. Jordão é aquele que desce. Repita bem alto. Jordão é aquele que desce. Preciso te fazer entender uma verdade. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos um padrão muito curioso, que tanto Deus e o diabo utilizam para guiar os homens em seus propósitos e caminhos, refletindo suas essências. Na Bíblia nós encontramos Deus conduzindo o seu povo para os lugares baixos, onde a humildade e a dependência neles são testadas. Jordão. O diabo, por sua vez, procura elevar os homens
para os lugares altos, onde a soberba e a autossuficiência podem se infiltrar, disse ele, mas não seus rios. Abana e Farpar, melhores que todas as águas de Israel. Onde começam os rios Abana e Farpar de Damasco? No alto do Líbano. Metido. Para você entender o meu exemplo, cada um refletindo a sua essência, 14 de Isaías. Disse Satanás em seu coração: eu subirei sobre as mais alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi lançado de alto a baixo. Por outro lado, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus, ó Pai. Por quê? Agora você vai entender, porque a proposta do diabo é primeiro levar para cima, para depois lançar para baixo, como foi com ele. Capítulo 11 do livro do Gênesis, o povo disse: vamos construir uma grande torre de sorte, que nós não seremos espalhados pela terra. Foram. Capítulo de número 4, está escrito que Satanás levou Jesus para um monte muito alto, apresentando os reinos e a glória deste mundo, para que Cristo abrisse mão do propósito. Foi envergonhado, Cristo manteve-se fiel até o fim. Capítulo 27 do Evangelho de Mateus e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 17 e 18, confirmam para nós que Judas Iscariote enforcou-se, suicidou-se, enforcando-se de uma árvore, um galho muito alto. Capítulo 1, versículo 16 e 17 e 18, confirmam que de tanto inchado que o corpo dele ficou, se despedaçou e caiu numa ribanceira. Assim que acontece, Satanás faz isso, mas Deus não. Primeiro ele leva o homem para baixo, para depois conduzi-lo para cima. Vida. Prova para mim, Amanda. José, antes de ser governador, foi para o calabouço, o lugar era baixo. Daniel foi para a cova dos leões, o lugar era baixo. Jeremias foi para a casa do oleiro, o lugar era baixo. Ezequiel, ele foi para um vale de ossos sequíssimos, o lugar era baixo. Você veio para mim e diz: Amanda, só o Antigo Testamento não vale o novo, como é que vai ser? Capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Enquanto Jesus caminhava, avistou um homem baixinho, subindo no pé de figueira, e disse para ele: eu vou pousar na tua casa, mas antes de eu ir lá, você precisa desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Isso é para mim um absurdo, Amanda. Eu não concordo, o problema é seu. Eu não gosto de estar embaixo. Então vamos aprender com Jesus que ele não teve problema com isso. Vamos lá. Na primeira vinda, ele veio dormir numa manjedoura, mas na segunda vinda ele virá e se sentará no grande trono branco. Na primeira vinda ele veio e andou num jumentinho, cria de uma jumenta velha, mas na segunda ele virá cavalgando no grande cavalo branco. Na primeira vinda ele humilhou-se a si mesmo, usou uma coroa de espinhos, nem tinha onde reclinar a sua cabeça, mas na segunda é o Cristo revelado a João em Patmos. Quem ele é? Olhos como chamas de fogo, seus pés são como bronze polido, seu cabelo mais alvo que a lã, na sua costa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rosto brilha mais que o sol do meio-dia, da boca sai uma espada afiada, a voz é como o som de muitas águas. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro, mas na segunda ele virá. Igreja, levanta a mão, adore ao Cristo da tua vida esta noite. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá como um leão. Mantenha
as mãos levantadas, que eu vou liberar uma palavra para você que ouve hoje. Sejam gratos pelos vales da vida, sejam gratos pelos jordões da vida, sejam gratos pelas cisternas da vida, porque são os vales, os jordões e as cisternas que humilharão vocês, os colocarão embaixo e os impedirão de se apaixonarem por este mundo. Mergulha na mão, mergulha, mergulha. Oh, aleluia. Mas mergulhar no Jordão, o Jordão é sujo. Jordão no Novo Testamento é visto como um rio onde as pessoas se batizam. Porque para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Não dá para entrar no reino de Deus com a velha natureza, a natureza antiga. Tem que mergulhar. Aí ele bateu os pés, pastor. Ele bateu os pés, indignado. As águas dos rios de Damasco são melhores. As águas do Jordão barrentas. Para lembrar que você é um barro mesmo. Tem que lembrar da tua matéria-prima, de onde tu veio, do pó. Mergulha no rio barrento. Ele, quero não. Aí o servo da viagem que acompanhou ele na viagem chegou no ouvidinho, camarada bom de diálogo, chegou no pé e disse assim: meu paizinho, se o profeta te pedisse qualquer outra coisa, tu não faria para ser curado? É tipo assim: eu vou te lembrar que você não está em condições de exigir nada. Você está podre. Viajou esse tempo inteiro, essa quilometragem para chegar aqui, bater os pés. Paizinho, se ele te pedisse qualquer outra coisa, tu não faria, tampouco mergulhar. É só mergulhar. Tinha o que fazer? Não tinha mais o que fazer. Aí depois de tanta indignação, a Bíblia diz que ele mergulhou. E o que é engraçado aqui é perceber que ele foi tocado não só pela conduta da menina, mas especificamente pelo recado da serva da casa. Depois, recebido pelo servo do profeta. Depois, convencido pelo servo da viagem. Senta aqui, é Deus falando: senta aqui, que você está acostumado a ser servido demais, mas eu vou botar gente na tua vida hoje para te ensinar o que é servir. Fala para alguém: come sem fazer cara feia. Fala: Deus te sentou hoje aqui para te ensinar a servir, Naamã. Isso. Aí o servo falou, ele mergulhou. Ó, que coisa linda, mergulhou. Saiu limpo. Vou encerrar porque já passei do meu horário. Jesus, está repreendido. Levantou limpinho, pastor. Limpo. Aí a Bíblia diz assim: a carne de Naamã ficou purificada como a carne de Umê. Ela sem ter o nome registrado ainda serviu de referência para o milagre do cabra. Olha que coisa linda. Só que, ouça-me por favor. Ouça-me por favor. No 7º mergulho, ele saiu limpo. Tentou a primeira, nada. Segunda, nada. Terceira, nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Na 7ª vez, no 7º mergulho, levantou limpo. 7, número de Deus, faz sentido. Completude, perfeição. Me lembrei de uma reflexão inserida no Evangelho de João 4. Quando no calor escaldante, por volta da hora 6, próximo ao meio-dia, Jesus se assentou à beira do poço para pedir água à mulher samaritana, enquanto usou a estratégia da fome para se afastar dos discípulos, usou a da sede para chegar na moça.
espírito da mulher, ele disse: me dá um pouco de água. E ela disse: como sendo tu homem e judeu, me pedes água, visto que sou mulher samaritana? João, sendo muito específico, neste tempo, entre parênteses, judeus e samaritanos não se davam. Se tu conhecerás o dom de Deus e soubesse quem é o que te pede a água, tu lhe pediria e ele lhe daria da água que jorra para a vida eterna. Pois, vamos resumir, qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque rios de águas vivas fluirão. Esse diálogo está ficando interessante. Senhor, o poço é fundo, como pois hei de tirar esta água viva? O Senhor pode me dar ele? Eu vou te dar. O que eu posso fazer? Vai em casa e chama o teu chama o teu marido e vem. Não tenho marido. Dissestes bem, porque tu tiveste 5 e o 6º que tem não é teu. Tentou a felicidade com 5 homens que foram dela, o 6º não pertencia. Mas uma chave é que quem estava sentado à beira do poço era o 7. Fica tranquila que o perfeito chegou, a completude chegou, veio para matar a tua sede, para preencher esse vazio. O homem não preenche, a bebida não preenche, a cachaça não preenche, a prostituição não preenche, não, o vício não preenche, só Jesus preenche. Agora está explicado, né? Tanto dinheiro, carros, carruagens, cavalos, e o cara continuava podre, mas no 7º mergulho, que coisa linda, graça manifestada em tempo de lei, período da monarquia, eita, o homem saiu limpinho das águas, porque o único que tem poder de remover a lepra chamada pecado da nossa vida se chama Yeshua HaMashiach, e ele está neste lugar. Olha para mim, eu não sei se a lepra está na tua mão, se é que tu me entende. Eu não sei se a lepra está no teu braço, eu não sei se está nos teus pés, eu não sei se já tomou teu corpo inteiro, eu não sei quantas voltas você deu, quantos cultos você participou, quantas vezes você mergulhou, mas o recado eu vim para te dar. O perfeito está aqui, o perfeito está aqui, e ele está dizendo: mergulhe em mim, mergulhe em mim, mergulhe em mim, mergulhe em mim, sairás limpo, purificado, novo em folha. Por isso ele se levantou daquelas águas com a pele de bebê, voltou para a Síria depois, entronizando ao nome de Yahweh. O perfeito está aqui, e ele está aberto para te receber do jeito que você está agora, nesse momento, nesse estado. A menina lançou a semente. Jesus pode fazer com que esta semente venha florescer aí, na terra chamada coração. E não sou eu que vou te convencer disso. É o Espírito Santo. De olhos fechados, levante-se do seu lugar agora. Por favor, levante-se. Ponha-se de pé agora. Levante-se do seu lugar. Bendito seja o nome do Cristo que morreu em nosso lugar e que ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia, que está sentado à destra de Deus o Pai, que muito em breve voltará para nos buscar, como eu acredito nesta verdade. O mesmo que salvou Naamã lá atrás, que o limpou, está aqui para salvar você hoje.
Deixe que Ele remova essa lepra da tua vida. Deixe. Mergulhe nele, mergulhe na graça de Deus agora. Eleve os teus pensamentos ao Senhor. Eu não quero saber qual foi o teu pecado que você fez. Confesse a Ele. Está escrito que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confesse-o agora. Amanda, só falei mal de alguém. É pecado, confessa. Fala para Ele. De olhos fechados. Eu oro por você agora, Pai, nesta noite. Bendizemos o nome de Jesus. Porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Como és perfeito, Senhor, no teu trabalhar e agir. Nos humilhamos como Naamã esta noite. Nos abaixamos, mergulhamos, porque entendemos que ninguém, como o Senhor, pode agir. Nos alcança, Senhor, nas nossas fragilidades agora. Perdoe os nossos pecados, purifique nossa mente e coração, nossas vidas. Fale para Ele, purifique nossas vidas. Senhor, quem pode agir como Tu? Quem opera como o Senhor? Ninguém. Por isso nós elevamos nossa voz em oração e pedimos graça. Favor que não merecemos, Pai. Eu entrego o teu povo aqui esta noite, neste culto de campanha, certos de que cada palavra que foi lançada do púlpito desta amada igreja não voltará vazia, mas como diz, a mesma cumprirá o propósito que certamente lhe apraz e prosperará naquilo pelo qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos, sendo gratos por tudo. Se você ouviu, creu e recebeu, diga amém. Diga obrigada, Jesus. Fala obrigada, Senhor. Aí onde você está, existe alguém que deseja hoje reconciliar-se com Jesus, retornar para os átrios, ou entregar a sua vida ao senhorio de Cristo? Se houver uma das três pessoas, dedo indicador no alto. Amanda, eu quero voltar. A porta está aberta. Está aberta para você passar. É bem estreita, mas está aberta. Amanda, eu não conheço a Jesus, mas eu quero conhecê-lo. Eu quero entregar a minha vida para que Ele seja o Senhor de toda a minha história. Está aberta a porta para você. Amanda, eu quero me reconciliar com Jesus. A porta está aberta para você. Há alguém em nosso meio que deseja voltar para Jesus, reconciliar-se com Ele, ou entregar a sua vida para que Ele governe, comande e guie. Estamos aqui para interceder pela sua vida, lhe cobrir de oração e discipulá-lo neste caminho, porque este é o intuito do apelo. Saber quem necessita de acompanhamento, discipulado. Alguém em nosso meio? Tem uma moça ali atrás? Tem alguém? Uma moça está ali atrás e ela levantou as mãos. Bendito seja o nome de Jesus. Existe mais alguém? O pregador, me ouça por favor, prega, mas não é a responsabilidade do pregador salvar, é do Senhor. Mas eu estou aqui como um atalaia de Deus para trocar a trombeta. Se você está aí ao alcance da minha voz, o Espírito de Deus falou com você, por favor, não endureça seu coração. Venha. Deixe Jesus ministrar aí dentro e venha. Volte. Refaça o caminho, recalcule a rota. Há mais alguém, além desta moça? Mais alguém aqui? Lado direito? Lado esquerdo? Os salvos levantem as mãos sem medo.
Lavados e remidos no sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos estender as mãos aqui para esta moça. E eu vou pedir gentilmente que o pastor ore por ela. Por favor. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela vida de Maria Clara. Seus ouvidos esteve sensíveis à tua voz. E ela reconhece o Senhor como seu Salvador. Perdoa-lhes os pecados. Escreve o nome dela no livro da vida. Firma seus passos na rocha. E através dela, alcance também a sua família, para que o Senhor seja glorificado. Ela é tua, o Senhor a trouxe aqui, e ela reconhece o Senhor como seu dono, como seu Senhor, como seu mestre, como seu rei. Oramos abençoando a Maria Clara. Te agradecemos pela decisão dela, em nome de Jesus.